E aí galera, tudo bem? Fala galera, tudo certo? Bom dia, tudo bem? Então pessoal, trazendo hoje o segundo convidado do nosso Corrida e Resenha, uma pessoa muito especial para nós, um amigo e tem muito para colaborar no canal. E trazer um papo um pouquinho mais corrida off, né, esporte off, mas muito mais liderança, empreendedorismo que... Muito mais corporativo, digamos assim. E lembrar que nem sempre a gente vive da corrida, então é importante a gente conseguir liderar a nossa vida também e trazer isso para dentro da corrida, porque liderar tu mesmo no esporte é muito importante. Então acho que ele tem muito a agregar a gente e é isso aí, bora lá, quero que te apresente, Alex. Tudo bem? Fale um pouquinho de ti, quem é esse cara que me ajuda muito há um ano e pouco a crescer como pessoa, a crescer como atleta, e eu quero hoje que todo mundo te conheça. Perfeito. Muito obrigado por estar aqui no canal de vocês, é importante para mim estar colaborando com vocês e vocês colaborando com a gente, de uma forma mútua, né? Eu acho que é uma troca construtiva, né, Lisandro e Angélica? O que acontece? Quem é o Alex, né? O Alex é um jovem empresário que está ainda, né, galgando a sua jornada através de muitos tropeços, de muitas dificuldades que, além de conseguir passar por todas as dificuldades, os tropeços que ele vem sobrevivendo ao longo desses anos de trabalho. Hoje nós temos há mais de 12 anos, né, trabalhando, sendo empresário. Trabalho hoje com a minha própria marca, né? Nós temos a IMAX, que é uma marca nossa, que nós temos hoje aí. E nós, além disso, trabalhamos também com todo o desenvolvimento pessoal, todo o desenvolvimento de mindset de pessoas e toda essa questão aí direcionada mesmo para o desenvolvimento humano e também, né, desenvolvimento de empresas, né, dentro do contexto, né? Alex, e pra gente começar um papo um pouco mais aprofundado, e o esporte na tua vida? Tem um pedacinho ali que assim, livro, conhecimento, eu sei que tu manja. Bom, o esporte entrou na minha vida, eu acho que ainda muito novo, né? Eu venho assim, eu preciso voltar, né, Lisandro, lá em São Luís de Paula, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, que é onde o esporte entrou na minha vida. E de lá ele nunca mais saiu. Por quê? Eu acho que ele é fundamental para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento. Por que isso? Porque eu me lembro que em São Francisco de Paula é uma cidade muito pequena lá. Então nós tínhamos um grupo de pessoas que nós se reuníamos no final de semana para jogar vôlei, né? E desse grupo que nós começamos a jogar vôlei, dali saiu o time de vôlei municipal. Então ali eu comecei a me desenvolver dentro do esporte. A partir dali eu nunca mais abandonei o esporte. Então depois disso, né, joguei vôlei por muitos anos pelo Municipal de São Francisco, depois disso eu saí, né, de São Francisco, eu vim servir o Exército, fiquei 2 anos no Exército. Então lá é muito mente, é muito corpo, é muita estratégia. Então eu tive 2 anos de muita intensidade no Exército. Participei do triatlo militar, que é chamado. Então a minha vida dentro do esporte, ela é muito, como é que eu vou te falar assim, ele anda muito paralelo, certo? Os dois andam juntos. E depois disso, lógico, né, nunca parei de fazer academia, né? Eu não sou aquela pessoa, né, hard de academia, né? Mas eu gosto, assim, de fazer as minhas rotinas. Eu faço, hoje, por exemplo, atualmente, como é que eu estou fazendo? Hoje eu tenho uma rotina, né, bem saudável dentro desse aspecto, porque eu acordo tipo 6 horas da manhã, né, faço a minha meditação, faço a minha respiração, faço a minha leitura, aí venho trabalhar e no final da tarde eu todos os dias disciplinadamente, 6 horas da tarde estou na academia, né, fazendo ali a minha musculação, fazendo as minhas dietas, né, dentro desse contexto todo aí, né? Tu falou em meditação, né? E a corrida, para nós, acho que é uma meditação. A gente chega
extremo de, às vezes tá correndo 10, 15K e tu desliga. Tu desliga daquele momento, tu tá em outra vibe, até eu brinco com ela. Tem um momento que tu chega da corrida que eu poderia correr o dia inteiro. Sim. Eu não sinto mais cansaço, eu não sinto mais dor. Desconecta. E é muito legal. É. Tu comentou ali de fazer meditação. Eu, por um tempo, eu tentei meditar, eu não consigo. É bem complicado para mim conseguir sentar e ouvir meus pensamentos, aquela concentração na respiração. Na verdade é não ouvir os pensamentos, é desconectar. Mas eu não consigo. Então, assim, o único momento que eu consigo, teoricamente, desconectar dos meus pensamentos é na corrida. Então isso é muito... Ou num pedal longo, que aí eu já esqueço de tudo que tá fora não faz sentido e é eu comigo mesmo. Deixa eu te contar, você falou agora do pedal, né? Deixa eu te contar uma história. Eu pedalo também, então no final de semana eu pedalava. E eu, sabe assim, só que eu faço pedal, mas pedal no final de semana, certo? Sim. Bom, deixa eu te contar essa história bacana. O que aconteceu, né? 7 de setembro do ano retrasado, a minha esposa ia pra praia. E aí o que aconteceu? Eu disse pra ela assim, beleza, tu vai pra praia. Eu não ia ir por causa que eu tinha algum compromisso, eu acho que eu tinha algum evento, alguma coisa, eu não podia ir junto naquele feriadão. E ela disse, não, eu vou pra praia. E eu disse, beleza, então tá, eu vou dar um pedal. E aí eu digo assim, sabe, eu tive muitos aprendizados nesse pedal. Por quê? Porque eu saí 6h30 da manhã para dar um pedalzinho de 20, 30 quilômetros. Só fazer uma volta, né? Nossas rotas que a gente já tem definidas, né? Só que o que aconteceu? Eu cheguei, primeiro erro, mudança de rota. Tá aí, é uma coisa boa pra gente conversar sobre isso. Mudança de rota. Sem planejamento. Tu não te prepara para mudar a rota. Não se prepara para mudar a rota. E olha só o que aconteceu. Eu tava indo em direção a Porto Alegre, porque eu ia fazer Portão, Estância Velha, Novo Hamburgo, aqui nessa região. Sim. E eu tava indo a Porto Alegre. Então peguei a BR-116, pedalzinho. Eu tinha tomado um café, mas não um café, como é que eu vou te falar, bem sustentável, né? Mas um cafezinho normal do dia. O que aconteceu? Peguei e fui a Porto Alegre. Mudei a rota. Eu ia fazer, então, um roteiro de 30... Eu disse, não, vou a Porto Alegre e volto. Barbada, 6 horas da manhã, né? Pessoal, fui. Daí peguei a 488. E pedal forte, né? Pedal forte, não era pedalzinho, sabe? Não, pedal forte. Sozinho, pedalzão. Cheguei na ponte estaiada lá, levei, acho que... Não levei muito, cara. Acho que eu cheguei lá em acho que eu levei 1 hora até lá, 1h20, pra tu ver então, né? Aí aconteceu, cheguei lá e cheguei na ponte estaiada ali, né? Eu disse assim, vou voltar, né? Chega, né? Sim. Né? Agora... Sim, já cheguei, agora é minha hora de voltar. Aí veio uma vozinha na cabeça, cara. Vai mais um pouco. E disse assim pra mim, vamos até a orla. Eu disse, não pode ser. Eu disse, cara, tu tá aqui, tá inteiro. Eu vou no gasômetro. Cara, e aí eu fui. Eu disse, não, vou ir no gasômetro. Peguei, botei, né? Cheguei, até fiz um vídeo, né? Ei galera, não sei o que, eu tô aqui. E fui, cara. Meti mais um pedal até o gasômetro. Só que até o gasômetro, cara, é mais um tanto. 20K. E eu fui, quando eu cheguei no gasômetro, daí eu disse, daí ali sim, daí me deu fome, né? Bom, né, 1 hora, 2 horas quase pedalando, me deu fome, fui tentar comer alguma coisa. Não tinha nada aberto, era feriado. Eu disse, e agora o que eu vou fazer? Aí tinha umas banquinhas ali, né, daí eu fui lá, né, dei uma descansada, tomei uma aguinha, só 2 garrafinhas d'água, despreparado, totalmente, falta de planejamento. O que eu fiz? Peguei e voltei, cara. Daí voltei pela 116, não pela 488. Sim. E daí eu cheguei ali e pedindo umas banquinhas ali, tinha uma banquinha vendendo bolinho frito de queijo, bolinho de queijo frito, cara. Não façam isso, pelo amor de Deus. Certo? Então o que acontece? Cara, comi um negocinho de bolinho frito, bolinho de queijo frito. E tomei agora foi o derradeiro, né? Eu tomei um energético pra tentar dar up. Tudo errado. Ele fez assim, ele gabaritou o pedal errado. Tudo errado. Ele fez pior do que o pedal de 120K com uma banana e um eu vou copo contar d'água. depois. Peraí. Tu entendeu? E aí voltei.
Só que eu voltei, daí peguei água, né, e voltei, sabe? Só que o que aconteceu? Chegou num determinado, vamos dizer assim, um determinado tempo, eu não aguentava mais. Sim. Perdi perna, perdi ar, comecei a desidratar. Bom, resumindo a história, tive que chamar socorro. Né? Consegui andar 84 quilômetros. Né? Todo o total deu 84 quilômetros. Se eu tivesse andado mais, ia dar os 104 quilômetros, que é todo o trajeto que eu ia fazer. Sim, do percurso. Bom, primeiro, né, fiquei sem, como é que eu vou te falar? Sem um planejamento. Sem estar preparado fisicamente. Sem eu ter, vamos dizer assim, levado o mantimento necessário para fazer um pedal desse. Entendeu? Então, o que aconteceu? Deu tudo errado. E daí, né, eu tive que chamar minha esposa, graças a Deus ela não tinha ido ainda pra praia. E tu pode trazer isso pra vida, né? Você pode trazer isso pra vida. Não é verdade. Porque muitas vezes a gente quer criar uma rota, a gente quer seguir uma rota, tu não te prepara, tu não tem um plano B, tu não tá preparado para aquele sonho ou para ver aquela experiência. E tu quer que Deus te dê aquilo, e é incrível, cara. Tu viveu na pele o que as pessoas muitas vezes vivem no dia a dia, né? No dia a dia, no seu objetivo de vida. O que acontece? A gente sempre fala assim, né, que as pessoas querem empreender, né, Lisandro? As pessoas querem empreender, certo? O que é empreender? É o teu pedal. O que é empreender? Empreender é realizar sonho, certo? Na verdade, é remunerar teu sonho. Tu entende? Só que às vezes, eu sempre digo assim, né? Eu acho que para poder chegar onde tu quer, tu tem que ter uma carta, certo? Tu tem que seguir um caminho, tu tem que seguir tem que ter um trajeto tem que ter definido. isso. Pelo menos isso. Tu sabe, tu tem que saber para onde é que tu quer ir e e como ir para lá. E aí se preparar. Navio à deriva não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E ele fica ali, sabe? E aí quando acontece, falta gasolina, né? Ou óleo diesel, né? Ou será querosene, não sei o que é usado em navio, mas fica ali, falta querosene, falta energia, falta mantimento. E aí fica a mercê do vento, que é o quê? A mercê do universo, Exatamente. Eu sempre... Da sorte. E aí tu não é mais dono do teu barco. E é o que acontece com muita empresa. Elas iniciam com um bom planejamento, iniciam com uma boa estrutura. Toda empresa que começa, tu vê que ela inicia com um monte de ideias e aí ela vai minguando até que o cara cai na realidade. Quando começa a chegar os boletos. Exato, né? exato. Uma coisa é tu empreender, outra coisa é tu saber empreender. São coisas que eu vejo que são muito diferentes. Né? Empreender, qualquer pessoa pode empreender. Todos nós somos empreendedores. Ou do teu CNPJ ou do CNPJ emprestado. É isso aí, todos somos empreendedores. Ponto agora, saber empreender. Mas não é que seja mais difícil, né? Mas eu acho que... eu acho que torna mais fácil quando tu sabe empreender. Porque tu sabe o que tu vai enfrentar. É que nem o teu pedal. Vamos usar o teu pedal como analogia. Tá? Sai duas pessoas. É dois empreendedores. Um sabe o que vai enfrentar e o outro vai, cara, na santa ignorância. Na santa ignorância. E aí dá para trazer outra analogia também, né? Imagina assim, né? E muitas vezes faz um planejamento, né? Diz, eu vou só até Portão. Mas daí acontece, ali naquele momento, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que separar euforia de motivação. Isso tem que saber separar fundamentalmente. Por quê? Tu chega, por exemplo, que nem eu vamos usar de novo o pedal. Tu chega, por exemplo, com uma empresa até a porta de estaiada. E ali tu tá motivado. Tu tem ainda, sabe? Só que daí entra a euforia. O que é euforia? Eu vou até o gasômetro. E aí o que acontece? Nesse momento que tu vai até o gasômetro, a euforia, ela não tá embasada em nada. E aí, em vez de tu pegar com a tua motivação, que é o motivo que tu tem para a ação, com o propósito que tu tem bem definido, tu poder voltar, né, e continuar o teu trajeto e se preparar melhor, pegar músculo, né? Eu sempre digo assim que as empresas hoje, Elisandro e Angélica, as empresas hoje, elas não criam músculo, elas incham. Perfeito. Então, o que acontece? As empresas hoje, elas simplesmente começam a inchar. Ela não é músculo. Músculo tu faz dia a dia. É repetição, é hábito, é tu poder pegar, certo, e fazer aquela musculação todos os dias. Daí as empresas vão pegando músculos.
Enquanto elas não pegam o músculo, elas incham. O que é inchar? Elas vão lá, estufam, só que elas não têm resiliência e nesse exato momento elas murcham. E é isso que eu te falo, por isso que hoje o Sebrae fala isso, né? Que uma empresa hoje quebra em 2 anos. Por quê? Porque elas incham, certo? E eu tenho várias histórias, né? Eu quebrei 2 vezes, né, Elisandro? Então, quer dizer, eu... Quebrei uma bem quebrada, assim. Então, dentro desse contexto de empreendedores, eu quebrei. Porque aí eu falo com propriedade disso, porque quando eu quebrei a primeira vez, eu quebrei por eu estar inchado, não músculo. Certo? Eu não tinha músculo, eu não tinha musculatura. Então o que aconteceu? Eu inchei, botei muita gente, certo? Botei uma linha muito grande, era muito produto, muitas pessoas, tinha gente que fazia, eu me lembro que eu tinha 3 pessoas para fazer uma função. Meu Deus. Nossa. Tu entende? Mas isso é imaturidade empresarial. Eu estava começando, eu tinha acabado de iniciar minha empresa. Mas era imaturidade empresarial. E é muito. E isso que acontece hoje é o que acontece nas pequenas empresas. A pessoa troca a ação, a motivação por euforia. Tu entende? E aí ela incha. Porque daí acontece. Em vez de ela continuar ali, por exemplo, vendendo, né? Cara, tem uma máxima que diz, né, cara? Sem venda não há empresa. Não existe. Empresa. Então não adianta tu ter melhor logística, a melhor centro de custo, o melhor produto, se não tiver venda, não existe empresa. Exatamente. Tu entende? Então o que acontece? Essa questão toda, as pessoas que colocam numa empresa, eles que nem de novo, né? Eles vão remunerar seu sonho. Só que às vezes eles não estão preparados para remunerar seu sonho. Ainda falta lapidar, falta lapidar, falta maturar. Falta músculo, falta músculo, falta conhecimento, falta se preparar. Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, cara, né? Tu precisa demitir o empregado que existe e admitir o empresário, o empreendedor. Que muda tudo. Muda. A visão muda toda a visão. A primeira vez que eu quebrei foi a mesma situação. Inchado, queria ser o empresário, queria andar com carro zero, eu não quero mais vender, agora sou gestor. Cara, eu quebrei, mas quebrei bonito. Quebrei lindo, assim, aquela quebra de gabaritar, tudo check. Check. É o meu pedal de bicicleta. É o teu pedal, só que eu quebrei. É muito mais caro do que o teu pedal. O teu pedal. Até hoje me dói. E hoje na minha outra empresa, eu já vou até a Ponte Estaiada e aqui tá suficiente para mim, eu vou andar mais 1 metro e volto. Então eu vou 1 metro a mais cada vez que eu chego lá. Claro. Aí é planejamento, mas aí é maturidade empresarial. E eu troco motivação por resiliência. Que motivação tu não tem todo dia, mas tu tem que ter resiliência. Até porque se tu não tiver a resiliência, se tu quer chegar até o gasômetro, tu vai até Porto Alegre e vai voltar. No outro dia, se tu não estiver bem, tu não vai até. Tu não vai sair para pedalar. Tu não vai nem sair pela porta de casa. Então tu vai precisar ter a resiliência para te poder dizer não. Se eu quero chegar até o gasômetro, eu preciso sair da minha casa mesmo sem vontade e eu preciso cumprir os meus passos para que futuramente eu possa chegar no gasômetro. E as pessoas não querem o processo, elas querem o resultado. Eu falo isso no meu livro, eu falo isso, né? As pessoas sempre olham, né? Sempre o fim, né? Nunca o trajeto. E no fim, assim, eu vejo que uma grande... como é que eu vou explicar? Uma grande decepção das pessoas eu quero comprar esse telefone. Usar uma ideia, né? Quando ela compra, ela vê que ela não precisa do telefone e vê que o telefone não é importante. Mas o caminho que até chegou no telefone foi bacana. Isso é objetivo, cara. Isso que é um objetivo gigante. Propósito. Isso. Tu tem que entender que a escada é o legal. O que tu te tornou, o que tu mudou para chegar lá. É que no esporte, eu quero muito me tornar um Ironman. Quando eu pegar a medalha do Iron, não é uma medalha, é todo o processo que eu passei. Tudo que tu passou, todas as dificuldades, o treinamento, a musculatura, cada dia que eu saí pra correr com chuva na cara, pé molhado, correr 30km com o pé molhado, tu tem que aguentar, tu ir pra uma praia, correr 20 km com o pé molhado, tu não tem mais força para levantar a perna. Então isso vai valer. Então isso o esporte faz tu entender.
Que é, se tu não levantar, correr, pedalar, nadar, fazer cross, reforço, tu não vai chegar lá. E eu trago isso, cara, isso que tu falou agora, eu trago isso pro mundo empresarial. Claro, Mas, claro, os dois caminham juntos. Não, cara, porque o que acontece, quando tu vai botar uma empresa, né, quando tu começa uma empresa, tu tem um propósito, certo? Muitas pessoas, e meu propósito é erradíssimo, né? Eu quero ganhar dinheiro. Esse é o pior propósito que a gente... mas Alex, tu acha que tu acha que as pessoas trabalham para não ganhar dinheiro? Não tem nada a ver. Uma coisa é fazer dinheiro, e tá certo, tem que fazer mesmo, acho que o dinheiro é bom, ele te traz segurança, ele realiza sonho e ele ajuda as pessoas. Então são três, vamos dizer assim, eu digo assim que são 3 propósitos do dinheiro. E é bom e precisa. Mas não é o problema todo que o dinheiro é consequência. No teu caso, por exemplo, tu quer chegar no Ironman, tu quer fazer ele. E aí que tá, quando uma pessoa está empresariando, está começando um negócio, certo? É isso que ele tem que ter. Qual é o propósito dessa empresa? O que ela entrega? O que ela busca, tu entende? O que ela quer mudar no mundo? E aí acontece, e aí a pessoa começa a trabalhar, certo? O dia a dia, criar músculo, né? Que tu faz cross, tu corre à noite, tu corre de noite, que eu sei disso, vocês correm à noite, vocês correm na chuva, né? O empresário tem que sair na chuva. Sim. O empresário tem que sair da zona de conforto da zona de dele, conforto. Né? Ele tem que, como é que eu vou te falar assim, para ele buscar o propósito dele, ele vai ter que ter alguns dias que ele não vai conseguir dormir às 4 horas às 8 horas da noite. Vai ter que dormir às 4 e se dormir. Tu entende? É que nem vocês. Vocês quando saem para treinar, às vezes, que nem a Angélica falou, não, mas eu não tenho vontade de ir até o gasômetro. Não, mas eu tenho que ir. Tu entende? Para buscar um propósito maior. E aquele negócio, tem aquela máxima que diz, se tu não sabe para onde é que tu vai, qualquer lugar serve. Exatamente. Então não tem. Sim. É incrível assim, o que hoje, tá? Eu pratiquei muito esporte quando era adolescente e eu tive um hiato ali que eu não fiz nada, virei sedentário hard. E quando eu voltei a praticar esporte que realmente o esporte hoje faz parte da minha vida, é incrível como melhorou eu como pessoa em todos os aspectos. Com certeza. Quando eu comecei no CrossFit há 3 anos atrás, todo o problema que eu tinha, eu via ele gigante. Uhum. E aí o CrossFit me ensinou a fragmentar o problema. Entendi. Pode ser idiota, mas isso me ajuda demais. Se eu tenho um problema gigante, eu fragmento ele. Como o CrossFit, um ódio de CrossFit tem que levantar 100 vezes uma barra com 50 kg por cima da cabeça. Cara, se tu quiser levantar 100 vezes sem parar, tu não vai conseguir. Mas divide em 10 de 3, em 10 de 10, em 10 de 5. Vai dividindo aquilo ali em 20 de 5 até que tu consiga o objetivo. Entendi. Então hoje quando tem um problema, eu fragmento ele, como eu faço no CrossFit para fazer um odd e venço. Perfeito. É uma coisa mais idiota do mundo. Mas pro teu cérebro, eu vejo que a pessoa ela vê um problema e desanima. Uhum. É muito grande aquele problema para mim. Eu não consigo, ela se auto-sabota antes de tentar ver o que é possível. O que acontece? Isso a gente pode explicar, tá? O que acontece? No momento que as pessoas têm um problema, na verdade assim, hoje nosso cérebro, né, e a gente está falando em evolução cronológica, certo? Não estou falando aqui, não vou falar em neurociência, não vou falar sobre divisões cerebrais, porque até não me compete a falar isso, né? Sim. Mas eu posso dizer para ti assim que nós temos três cérebros, né? Nós temos então o neocórtex, que é o mais novo, né? Nós temos o límbico, que vem dos animais, e nós temos o reptiliano. São 3 cérebros que nós temos hoje dentro do nosso corpo. E esses 3 cérebros, tá? Eles funcionam de uma maneira muito ligadas uma na outra. Só que quem controla isso tudo é o reptiliano, porque o reptiliano ele é binário, ele só tem 2 funções: fugir ou lutar. Certo? Depois daí tem o límbico, que é a parte emocional, e o neocórtex, que daí sim é a razão, vamos dizer assim, a inteligência, né, que está ali guardado. O problema, quando as pessoas pegam o problema e chega o problema para elas, nesse exato momento, o racional começa assim, vou fazer uma analogia aqui, certo? O neocórtex diz para o límbico, o que eu tenho sobre esse problema aqui? O límbico diz assim, não tem nada.
Não vejo nenhum, não tenho nenhuma emoção, não tenho raiva, não tenho, certo? Ah, beleza, não sei o quê, mas eu vou perguntar pro reptiliano. Foge. Se ele tem alguma coisa sobre esse problema. E aí, nesse exato momento, cara, ele pergunta pro reptiliano, só pra ter uma ideia, o reptiliano, ele faz todo o processo dele, ele bilhões de arquivos que ele tem guardado dele, em 16 milissegundos. Milésimos de segundos, 16 milésimos de segundos, ele faz todo o mapeamento. Então é instantâneo. Nesse exato momento, o que acontece? Chegou o problema, ele olhou e disse assim, cara, mas eu já tive um problema disso, resolver isso aqui. Pai, isso aqui eu não consegui digerir, isso aqui eu não consegui dissolver. E nesse exato momento, quando ele não consegue dissolver, ele ou foge ou ele luta. Quando chega um problema, certo, para a pessoa resolver, ele faz toda essa analogia. E aí que tá, e as pessoas entram no problema. Em vez de eles pegarem e desassociarem, o que é desassociar? Desassociar é o seguinte, cara, eu tenho um problema aqui para resolver. Que nem tu, por exemplo, o teu jeito de tu resolver teu problema, quando tu tá fazendo tu tá fracionando ele, certo? Nesse exato momento tu tá dizendo assim, cara, eu funciono assim, eu tenho que fracionar o meu problema. Tu tem essa consciência. No exato momento que tu desassocia dele. Agora, se tu não conseguir se desassociar e entrar nele, acabou. Porque daí acontece, ou tu vai fugir ou tu vai congelar. Tu acaba se tornando parte do problema. Isso. Tu não consegue mais... Eu não consigo mais resolver um problema porque eu acabo sendo o problema. Eu trago o problema pra mim. Tu se associa a ele. Eu absorvo ele. Eu viro o problema. Tu vira o problema. Eu viro o problema. Isso, tu associa nele, né? Então, nesse caso... O que tem que fazer? Nesse caso, tem que desassociar dele. É olhar ele de cima. Olhar o problema de cima. Daí, se tu consegue fazer isso, tu consegue enxergar todo o mapa, né? Por exemplo, tu tá dentro do mapa, né? Tu tá dentro de uma rua, cara, tô perdido nesse labirinto aqui. Tu vai pro Maps, tu vê ele. Tu vai. E aí a gente traz pra empresa de novo, né? Sim. A empresa tá com problemas, tu não tem a visão de empresário de cima, tu fica te batendo e quebra. Aí que tá. Muitas pessoas, o que elas fazem? Eles ficam lá dentro do labirinto. Entendeu? Eu tenho um termo para isso, eu já escutei esse termo, não vou saber citar de quem é, mas sabe, é o pseudo empresidiário. Empresidiário. O cara tá preso dentro daquele negócio ali. Então, ao invés de ele pegar e desassociar, né, e olhar de cima o problema, vamos dizer assim, a questão toda do labirinto, e ver, pô, mas tem uma saída aqui. Não, ele tá lá dentro, correndo junto com todo mundo, certo? Lógico, né? Eu sempre digo assim, ele vai dar uma direção no labirinto, né? Porque, né, um líder é aquele que ele lidera por exemplo e também por ação, né? Então, o que acontece? Ele vai estar indo em direção e todo mundo vai estar. Agora, se é a direção certa, a gente não sabe, certo? Então, a empresa, ela é um organismo vivo. A empresa é um sistema, ela é sistêmica, ela precisa ser sistêmica, ela tem que ter início, meio, fim, ela tem que ter procedimentos muito bem definidos, ela tem que ter padrões, ela tem que ter... Ah, Alex, mas eu estou botando a minha empresa hoje. Cara, vai assim mesmo, depois se resolve, depois começa a vender. Se não tiver venda, não tem empresa, então vai vender, depois se resolve. Entendeu? Ah, mas eu queria que a minha empresa tivesse missão, visão, valores. Não vai ter. Mas vende. Mas vende primeiro. Aquele negócio, tendo venda. Vendeu. Tá? E tem muitas empresas que iniciam com uma ótima ideia, com ótima missão, visão, valor, com uma bagagem assim, emocional, de história, vai mudar o mundo. Mas falta o que, Lisandro? Venda. Que é a coisa mais primitiva de uma empresa. Cara, tu pode ter a melhor... Eu sempre digo assim que é bizarro, mas o melhor produto... Tu tem o melhor produto aqui. Se tu não souber comunicar ele e vender, tu não tem nada. Assim como tu pode ter um produto terrível, se souber comunicar e vender, tu tem o melhor produto. Eu tenho um dado para isso. Agora tô falando, né, de vender, né, cara? Eu tenho um dado para isso. Tu sabia que só 7% da comunicação é conteúdo? Então, quer dizer, os 56%, olha só, nós estamos falando de 56%, cara, é o jeito que tu vende. Claro. É o jeito que tu fala, o jeito que tu expressa, é o jeito que tu...
Cara, Claro. sabe o que é isso? 56%. Quer dizer, então, bem o que tu trouxe. Tu tem um produto, imagina, tu tem um produto que é menos bom, não vou falar. Mas É tem ruim. Não. Tem que ter. Gente, Não tem o assim, ó, menos bom. eu vou usar essa porcaria aqui ó, como exemplo. Ela é o melhor do mundo? Não. Hoje é. Não, a gente sabe que ela custa A caro. tua percepção e a minha percepção. Ok, assim, não, mas pra mim ela é. Pra mim ela é, tá? Por que ela vende tanto? Porque ela é bem comunicada. Porque ela é aquele negócio, de novo, ela tem a parte. Aí que tá, subliminar. Ela dela. tinha o melhor vendedor, um dos melhores vendedores que já teve até hoje. Sim. Que o cara não criou nada. Ele só juntou tudo numa porcaria só. E o cara era o mestre da venda. Bom vendo. O cara era maravilhoso. Ele revolucionou o mundo. Então quem usa isso aqui vai até o fim com isso aqui. Criou uma marca, Ele criou um estilo. Cara, Estilo. significa muita coisa. Então as pessoas pagam mais caro muitas vezes, não pelo que tem aqui dentro, mas por poder fazer parte de um clube, de uma massa que usa aquilo ali. É isso, cara. Tem pessoas que têm isso como um objetivo. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer para que lá no final eu tenha condições de ter X isso. coisas. X coisas. Fazer parte O que é daquele isso? grupo. Desejo. Desejo. Criar desejo. Exato. Entendeu? Criar desejo, Exato. comunicar desejo pra. Isso aqui é desejo. Sim. Certo? Isso aqui Todo é uma produto. Todo que produto eu vou que falar uma vende coisa. é. É cada um dentro das suas proporções, lógico. Exatamente. Mas eu vejo assim, né? E como o ser humano ele é manipulável, né? Infelizmente, Total, né? total. Ele tem essa questão, a questão toda. Eu vejo assim que tem pessoas, cara, que deixam às vezes de comprar alguma coisa, certo? Para o conforto delas ou para elas, ou daqui a pouquinho uma coisa que uma mentalidade pobre, né? Podemos dizer assim, não que a pessoa seja pobre, mas mentalidade pobre, certo? A pessoa assim, por exemplo, ela Pobre é muito relativo. não é várias. várias Pobreza não é relacionada a dinheiro. Isso, muito bom. E o que acontece, né? Veja a pessoa às vezes investir em um curso, investir em fazer uma renda, vamos dizer, escalável, ou uma renda recorrente, residual, sabe? Veja ela se preparar para isso. Às vezes ela pega, cara, e gasta lá 15, nem sei quanto é que tá um telefone desse, mas deve estar uns 15 mil. Não chega a isso. 14 tá 9 pila. 9 mil. Ok, mas é 10 É mil. absurdo dinheiro. É dinheiro. Mas agora se tu pega esses 9 mil, certo? Ok, tu conta. Mas eu preciso. Não, Alex, eu vivo disso. Não, a gente não tá fazendo isso aqui. Tá. Entendeu? Aí eu vivo disso. Não, então isso aqui é uma ferramenta. É investimento. Ponto. Agora, de quem não precisa de um telefone. Ok. Precisa de um telefone, mas que ele possa pegar esse dinheiro e investir, cara, em renda residual. Entendeu? Começar a fazer um trabalho. Aí que eu digo, voltamos lá onde a gente começou. O cara começa o negócio, ainda nem deu o primeiro passinho, nem começou a gatinhar ainda, e vai lá, compra um carro zero, já começa a se endividar, mais passivo, e aí acontece. Daqui a pouquinho ele está trabalhando para pagar entendeu? Tá correndo atrás do perdendo. Não, tá perdendo. Meu filho. Tá perdendo. Eu lembro que o primeiro mês da minha outra empresa eu vendi bem. Assim, a empresa, eu saí da onde eu trabalhava e botei minha empresa e primeiro mês, usar um exemplo de valor, não lembro bem o valor, 7 mil. Isso foi em 2011. Não é hoje, 2022, foi de 11 anos atrás. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus, a gente tá rico? Sim. Vai ser todo mês isso? Aham. Vamos lá, vamos trocar de carro. Trocar um mês de empresa. Imagina. Um mês. Isso aí. Fui lá, peguei o carro que eu tinha e peguei um outro carro. Aí a parcela, tu nem olha a parcela, outro mês já não vendeu aquilo. Terceiro mês já não vendeu. Aí o que eu fiz? Tem que botar gente. Vamos botar Bota gente pra dentro. Vamos inchar. Põe gente pra dentro. Aí coloquei 4 vendedores. E aí primeiro mês vendeu. Aí segundo mês começou a parar de novo. Falei, meu Deus, e agora? E aí eu faço mais vendedor. Preciso de um supervisor, vendedor, vamos inchar. Vamos inchar. Cara, um dia eu olhei, você tava com 200 mil de folha. É claro. 200 mil de folha, eu acho que eu tinha uns 50 mil numa conta.
Sim, o desespero batendo, a água na bunda, Claro. o gerente do banco me olhando todo dia, que eu preciso de dinheiro, e, cara, tu surta. Tu surta. E aí que tá. O que A acontece? brincadeira acabou. O sonho vira pesadelo. Mas por quê? Falta de maturidade. A maturidade empresarial. E as pessoas, elas não se preparam, voltamos lá, não se preparam para fazer nada, é a santa ignorância. Certo. Elas querem fazer aquilo e elas acham que conseguem. Depois que tu tá dentro do trajeto, que tu vê um monstro que tu criou pra ti, e aí tu faz o quê? É que nem a história do labirinto. Não, eu consigo. Eu vou atravessar. Tu olha e vou atravessar o labirinto. Depois tu tá lá dentro do labirinto, tu olha e diz assim, ó, mas pra que caminho eu vou? O que eu faço agora? Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou correr? É. E aí tu vê que tu leva contigo, no caso, que nem no caso do Elisandro ali, que tava com não sei Cara, a quantos gente chegou a ter funcionários. 40 funcionários. Tu Mas tinha 40 famílias. Tu tá dentro de um labirinto Nós estamos falando com de- 40... Tu brinca que eu tinha mulheres que trabalhavam na parte de vendas, que elas tinham 4, 5 filhos. Por isso mesmo, eu ia falar isso, né, cara? Tu tá falando de Cara, bota 200 pessoas. 120 200 pessoas. Tu é responsável. E dorme como? Tu dorme como? A primeira vez que eu quebrei, cara, certo? A primeira vez que eu quebrei foi financeiramente, né, cara? A primeira vez que eu posso falar assim, foi financeiramente. Por quê? Eu entrei numa coisa chamada zona de conforto. A zona de conforto, as pessoas falam que a zona de conforto é boa. Não, não é boa. Ela é boa para quem tem um planejamento tudo jeitinho. Mas eu entrei, o que eu vou te falar? Quando eu botei a minha empresa, só para te ter uma ideia, ligeirinho assim, eu comecei ela em 2015. Não, minto. Não foi 2015. Não foi 2015, não. Foi 2008 eu botei ela. Em 2008 eu botei a minha empresa. E em 2009, só para ter, foi dezembro de 2008. Em março de 2009 eu estava com 60 consultores na rua. Meu Deus do céu. Meu Deus. Era muita gente vendendo. Que dor de cabeça isso. Sim, era 60 pessoas trabalhando na rua, vendendo que nem louco. Certo? E aí aconteceu, eu tinha 60 consultores vendendo, cara, lingerie, cosmético porta a porta, o meu escritório era ali na Bento Gonçalves, no Michalski, era um entra e sai, só que eu tinha um escritóriozinho bem enxuto. Era eu, uma secretária e só. E eu fazendo então a parte de venda, né, com as consultoras, atendendo as consultoras, vendendo, né, e a minha secretária, enxutinho, show de bola. Só que aconteceu. Aí eu disse, não, mas isso aqui tá bom, cara. Eu tô vendo lingerie, legal, vou botar cosmético. Não, peraí, vou botar outra coisa agora. Daí botei outro produto. Daí eu peguei e botei laqueado. Nada a ver, laqueado é pra fazer solado de sapato. Não tinha nada a ver com cosmético. Botei, porque daí, mas eu posso vender isso aí também. Tá. Daí daqui a pouquinho, vou botar bolsa. E daqui a pouquinho, vou botar cosmético profissional. Então, inchou de produto. E eu tentando botar naquelas 60 consultores que eu tinha. O que aconteceu? Não deu certo, né? Começa a picotear as coisas. E aí eu peguei e disse, não, mas agora eu preciso de uma gerente comercial. Vou botar uma gerente comercial. Aí botei a gerente comercial, ela disse, Alex, não, mas eu preciso de uma equipe para vender, não sei o que, não sei o que. Então tá, vamos botar. Cara, resumo da história, eu tinha 12 vendedores meus, e mais 60 consultores, né, e uma gerente, a guria do financeiro, né, trabalhando direto. Só que daí aconteceu, eu disse, não, deixa pra ela trabalhar agora, ela tá trabalhando, deixa. E eu sentei pra trás. Aí comecei, já não mais visitar cliente, já comecei a voltar pra ficar dentro da sala, né, tá conseguindo. E eu não estava vendo o que estava ocorrendo ao meu redor. Tu perdeu o controle do barco. Totalmente. Aí ele ficou à deriva mesmo. E aí eu fazia reunião com a minha gerente, né? E chegava pra ela assim, e aí, como é que tá as coisas? Ela disse, não, tá tudo bem, tudo direitinho. E a venda, né, que tava lá, ela vinha despencando. E eu disse, mas o que tá acontecendo? Não, isso é só um movimento de mercado. Quando eu vi, cara, fizeram o upgrade da minha linha dentro do meu próprio escritório. Perda total. E aí sim, eu me vi assim,
que eu tava porque eu pegava dinheiro, né? Uma dívida grande, tive que me desfazer de carro, de apartamento, de sala, né? Tive que me desfazer de tudo e começar do zero de novo. E aí comecei do zero de novo, sabe o quê? Aí cheguei para os 12, né, 12 vendedores que eu tinha, né, eu falei, cara, é o seguinte, a partir de agora nós vamos trabalhar com distribuição. Nós vamos trabalhar com distribuição de cosméticos. Então vocês agora, em vez de eu pagar a comissão para vocês e dar carro eu dava gasolina, eu dava gasolina, telefone, salário fixo e mais comissão. Meu Deus! Eu era bem agressivo, né? Muito agressivo. E tinha condição para isso. Só que eles não valorizavam isso. Tu dava muito? Dava muito. E aí aconteceu. Aí eu peguei, sabe, a partir de agora eu vou dar para vocês então 100% de comissão não, de desconto, né? Eu vou dar 50% de desconto, vocês vão ter 100% de margem e vocês vão comprar o produto e vão revender. Eu pergunto para você assim, quantos ficaram, dos 12, quantos ficaram comigo? Um. Os outros 11 foram embora, cara. Claro, cara. Por quê? Porque não eram empreendedores, eles simplesmente não tinham aptidão para aquilo, não tinha visão, certo? E eu não culpo eles, certo? Por isso que depois daquilo eu comecei a treinar pessoas, certo? A partir daquele momento eu comecei a dizer, não, peraí, eu tenho que preparar esse pessoal para ser empresários, para ser empreendedores. Então a partir dali eu comecei a moldar todas as pessoas que vinham para a minha empresa, para eu trazer para o meu negócio. O que eu fiz? Eu comecei a treinar eles, certo? Aí foi bem trabalho de coach mesmo, assim, sabe? Tirar eles da inércia, fazer a mudança de mindset deles, trazer, sabe? Separar o que é CLT, o que é CNPJ, sabe? Fazer essa mudança. Porque que negócio, sabe? A gente tem que preparar as pessoas, eu sempre digo que a gente tem que preparar os filhos, né, para o mundo. E aí eu comecei a preparar. E aí foi onde sim, comecei a trabalhar o desenvolvimento pessoal deles. Né? Trazer eles, sabe, para a questão sabe, que eles tenham uma visão mais de a longo prazo, de eles terem um planejamento, de como montar um planejamento. Comecei a instruir eles, a dar, os meus treinamentos foram mudados, meus treinamentos eram só em cima de, né, minhas palestras, os meus workshops de treinamentos eram só desenvolvimento de produto, né? A partir daquele momento que eu vi que eu não conseguia ter parceiros e sim só ter funcionários, e para mim não serve isso, o que aconteceu? Eu peguei, cara, comecei a treinar de uma outra forma, fazer coach mesmo, sabe? Pegar e desenvolver eles pessoalmente. Primeiro desenvolver a mentalidade deles, fazer com que eles entendam que eles, sim, têm que separar o funcionário do empreendedor, eles têm que ter essa maturidade. E aí depois disso, cara, nós começamos a desenvolver eles, a poder eles pegarem e começarem a trabalhar, fazer um trabalho mais voltado para o desenvolvimento deles dentro do empresariado. E aí sim eu comecei, depois dessa quebrada, né, que eu não tinha mais para onde sair, voltei a estaca zero, de novo, né, eu sou muito resiliente, né, eu sou uma pessoa que sou muito resiliente. Por mais que a vida me bata, né? Tem uma frase que eu adoro que é a vida passou batida ou passou batendo, né? Certo? Em muitos momentos a vida me bateu muito. Tive alguns episódios na minha vida que foram muito dolorosos. Muito, sabe? Eu tive muitos impactos emocionais muito graves em mim. Me trazem hoje grandes, como é que eu vou te falar assim? Me traz grandes marcas, né? Emocionais que eu tenho em relação essa questão toda dos episódios que eu tive na vida. Mas nenhuma dessas, pessoal, eu me deixei bater. Sabe aquela varinha de Vime, que a gente pega ela assim, vira e depois larga, ela volta? Essa sou eu. Eu tive muita resiliência. Cara, eu perdi meu pai aos 5 anos de idade. Meu pai foi assassinado, só pra vocês terem uma ideia. Meu pai, ele era capataz do Dyer, e ele pegou e ele todos os dias, ele ia no bar, saía da capatazia, ia no bar, conversava com os amigos dele no final do dia, e depois voltava para casa, né? E aos 5 anos e meio, né, eu me lembro até hoje, cara, que, sei lá, deu um negócio de ambulância, né, chegou a ambulância lá numa rua escura, assim, saiu do bar.
Meu pai tinha saído do bar, indo pra casa, Uhum. né? E um cara assaltou ele e estocou ele, né, cara? Deu uma estocada de faca nele. E meu pai era muito forte, meu pai tinha 1,94 m de altura, pesava 130 quilos, era um cara enorme, né? E eu acho que ele quis revidar o assalto, né? A luta ali. E ele foi estocado, né? Deu uma estocada nele e ele acabou morrendo, né? Morrendo na ida pro hospital. E eu me lembro até hoje que eu fiquei, cara, eu me lembro assim que nossa casa era no alto, lá no Daia, o meu pai era capataz do Daia, então a gente morava no Daia, então a minha casa era no alto assim, e daí tinha um barranco assim, alto, e era lá embaixo o que estava acontecendo. E eu ali junto com a minha mãe, cara, a minha mãe assim, nós olhando, nós não, né, toda a vizinhança, porque como era cidade interior, era em Canela, né, Sim. então qualquer acontecimento que tinha ali, a gente, todo mundo ia olhar o que era, né, e eu olhei assim, sabe, aquilo, e eu sem entender nada, eu olhei pra minha mãe e disse, mãe, é o pai. E ela disse assim, não filho, não é nada, não te preocupa, né, eu disse, não mãe, é o pai. Mãe, foi o pai. E nesse exato momento, cara, ali, eu me lembro assim que a mãe, não é nada, e vamos entrar, minha mãe também sentiu, e ela querendo me proteger, ela disse pra mim assim, não, vamos entrar, filho. E a gente entrou pra casa, não deu, daí fomos dormir, o pai não voltou, tava esperando ali, né, e eu digo assim que foi um momento muito triste pra mim, porque naquele momento, cara, eu fui dormir sem ver meu pai. Esse foi, eu acho que assim, o maior abandono da minha vida, porque eu não entendia. E como criança generaliza tudo, a criança pode ser qualquer coisa, ela generaliza, ela... Então, nesse exato momento, cara, ele pegou, certo? A gente foi dormir tudo direitinho, acho que era madrugada, assim, não vou saber bem o horário, assim, né? Chegou um carro lá em casa com um tio meu lá, nos chamando, né, para levar para o hospital, que o pai tinha falecido. Eu me lembro direitinho assim que nós entramos no carro, né, a mãe me botou no lado, ela me pegou, né, me botou no carro e a gente pegou e foi dentro do carro, né, pra lá. E aí o meu tio contou pra minha mãe, né, que o pai tinha falecido. E nesse exato momento minha mãe apagou, desmaiou. E eu sem entender nada, né. E aí eu tenho um lapso, cara. Sabe, como é que eu vou te falar assim, um hiato, como tu fala, né, na minha vida temporal. Eu não me lembro. Dos meus 5 anos até meus 6 anos, um ano assim, sabe? Então por isso que eu digo assim, cara, e ali eu tive que começar. Então eu comecei a minha vida muito cedo. Ali eu entendi, imagina, aí o pai faleceu, não deixaram me despedir do meu pai, simplesmente pegaram assim, cara, me deixaram dentro de um carro, velando meu pai, me deixaram dentro de um carro, a noite inteira, criança não pode ver, né? Uhum. Me deixaram lá, me abandonaram, e eu não consegui me despedir dele, certo? E aí aconteceu, depois disso, cara, aí a minha vida, a partir desse momento, a minha vida mudou. Por quê? Eu tive que sair da minha casa, perdi toda a nossa mobília, que tivemos um problema lá, me disseram até hoje que o caminhão tombou. Até hoje me contaram, eu acho, não sei. Entendeu? E aí aconteceu, cara. Tive que, a partir dos meus 6 anos, eu comecei a dizer assim, eu tenho que ser eu por eu mesmo. Por isso que eu digo assim, sabe, resiliência, que nem esses dias tu me perguntou, né? Resiliência, superação, cara, e persistência. São as 3 coisas que mais me definem hoje. Porque, cara, se eu não tivesse resiliência, sabe? Imagina tu mudar, assim, uma pessoa mudar do nada, assim. Ela sai do ambiente dela, tira ela do ambiente dela, uma criança que generaliza tudo, e leva para um lugar que ninguém conhece. Daí fui para casa do meu avô paterno, não deu certo, voltei para casa do meu avô materno. A minha mãe daí tive que trabalhar, minha mãe era do lar, teve que começar a trabalhar, daí mais um rompimento.
Tu entende isso? Então tudo isso, cara, me tornou o homem que eu sou hoje. Sabe, essa garra que eu tenho, essa vontade que eu tenho, essa resiliência que eu tenho, sabe, essas dificuldades que aparecem, sabe, as questões, assim, os problemas que vêm pra mim, hoje eu consigo, né, digerir eles de uma maneira muito mais tranquila. Ao longo da minha vida toda eu venho me preparando, ao longo da minha vida. Ele podia fazer triatlo. É só... Não, mas não tem joelho pra isso, né? Tem sim, para de se frescar. Não tem joelho. Não tem joelho pra isso, não tem. Agora natação até vai, né? Foi até lá o gasômetro pedalando. Vamos fazer assim, vamos fazer misto? O que tu acha? Fazer misto. Pegar e fazer assim, eu faço natação, tu faz corrida e a Jana faz bike. Não faz natação. Aí natação... Não, deixa ela nadar. Aí tu gosta de nadar? Vai, eu gosto de nadar, eu gosto. Isso E o livro, Alex? Cara, cadê o livro? Perfeito. Esse aqui, olha só, esse aqui. Olha aí, gente, ó. O homem é um autor. Que chique, hein? Esse é um grande sonho meu, certo? É uma questão assim, como é que eu vou te falar? Esse livro aqui eu trago toda a minha história, certo? Não trago ela tão profunda como eu trouxe aqui, certo? Mas é que nem eu trouxe, né, anteriormente. Cara, sem venda não há negócio. No sales, no business. E aí eu trago uma outra abordagem. Hoje muitos autores trazem, Elisandro, trazem o quê? Trazem aquelas técnicas de venda, sabe, ainda que são, né, como é que eu vou te falar, do século passado, né? Abertura, fechamento, sondagem, essas coisinhas que a gente sabe do dia a dia. É o básico. Né? O básico, sabe? E tá certo, e funciona até hoje, tá? Tu fazer uma abertura, tu fazer a quebra de gelo, tu fazer... É o beabá da venda. É o beabá da venda. Então o que acontece? Pensando nisso, certo? Eu trouxe um outro conceito. E como eu sou um apaixonado pela neurociência, eu sou apaixonado pela neurovenda, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento cerebral, a questão assim, sabe? Eu acho que primeiro tu tem que vender para o inconsciente do teu cliente para depois tu tentar convencer o racional dele. Mas as pessoas são racionais, sim. E aí que eu volto de novo naquela questão que eu falei, né? O neocórtex, o límbico e o reptiliano. O que acontece? Quando o vendedor chega para fazer uma venda, ou quando o cliente chega na loja, ou quando o consultor vai chegar num lugar para vender, ou quando ele vai, um corretor de imóveis vai vender um imóvel para o cliente, o que vai acontecer? Por alguma bala emocional que esse cliente teve, e isso aí ele não conseguiu digerir, né? Como que o vendedor chegou lá, empurrou uma coisa goela abaixo dele, que tem o goela abaixo, que a gente sabe que existe isso, e a gente sabe muito bem. Aí o vendedor empurrou a goela abaixo, ele comprou uma coisa que ele nem queria, e aí ficou aquilo, puta, o vendedor é horrível, o vendedor. Que coisa, o vendedor é péssimo, são tudo mal, só pensa em dinheiro, são tudo mercenário. É isso, é uma crença que o cliente tem sobre o vendedor. Lá vem o vendedor, né? O vendedor vem em direção a ele, né? Ao cliente. O cliente olha, lá vem o vendedor, meu Deus, eu tenho que me sumir daqui, eu tenho que sair daqui. Mas não é ele, é o cérebro dele, é o reptiliano, que está em dois momentos, ou fuga ou enfrenta. E como aí ele sabe que ele não está, como é que eu vou te falar, não é uma luta, ele tem esse entendimento, vou fugir daqui. Por isso que o vendedor começa a falar com o cliente, né, assim, já querendo trazer números, já querendo trazer preço, já querendo trazer qualidade, já querendo trazer... E o que acontece? Nesse exato momento, o cliente entra em quê? Em defesa. E ele se fecha. Por quê? Porque o hiperreptiliano dele, que é o segurança, lembra? Né? Nós temos o neocórtex, que é o CEO da empresa. Vou falando da empresa, né? O neocórtex é o CEO, é o cara estrategista, né? Pensa muito, gasta muita energia, mas só pensa. O límbico é o gerente da produção, ele sabe, é aquele cara que executa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, gasta um pouco de energia, mas ele faz isso, faz aquilo, então ele... Agora, o segurança, o cara da mão de obra mesmo, é reptiliano. É aquele que gasta pouca energia e trabalha muito. Então, o que acontece? Nesse exato momento, quando o cliente se depara com o vendedor, quem entra? O neocórtex é o CEO, eu quero isso aí, mas eu tô pensando. Vou perguntar pro límbico, e aí, límbico, como é que tá as coisas? Olha, deixa eu perguntar pro meu segurança lá, ver se a gente pode comprar isso aí. Não,
Tu tá louco? Vamos fugir daqui, porque esse cara aí é vendedor, esse cara aí que só quer dinheiro, ele vai me vender uma coisa que eu não preciso. Tu entende isso? Faz sentido isso? E nesse exato momento, então, eu disse, cara, eu preciso primeiro vender pro inconsciente dele. E aí eu uso, nesse livro, eu uso técnicas de PNL, eu uso a jornada do herói, né? Como é que tu vende um produto através da jornada, né? Certo? Deus da descoberta, até o chamado, como é que tu faz? Eu trago um livro também, cara, eu trago gatilhos mentais. Qual é os gatilhos mentais? Eu trago também os 7 passos para a venda eficaz. Então, o que acontece? Ali, nesse livro, eu pego e trago toda vamos dizer assim, tudo que tu precisa para vender para o inconsciente do teu cliente. E aí, a venda, ela fica, como é que eu vou te falar assim? Ela fica natural. Tem gente, né, que nem a Elisandro, né, que fazem isso naturalmente. Mas tem outros que precisam, certo, desse conhecimento. E é isso que eu quis trazer nesse livro. Eu quis trazer, assim, uma coisa diferente. Eu acho que nada vende pro consciente. Eu sempre disse assim, ó, nunca alguém vai comprar algo pelo consciente dela. Pelo menos é o meu modo de pensar. Sim. Ninguém entra na Mercedes conscientemente que precisa de um carro daqueles. É o inconsciente dela que faz tu ir. Na verdade é o límbico, né? Que é o desejo. É o desejo. Daí chega lá e aí... Porque assim, cara, honestamente, vou trazer uma coisa bem básica, um carro. Para uma marca premium, que é uma Mercedes, ou uma marca normal, que é uma GM. Os dois fazem a mesma coisa, eles vão te locomover do ponto A para o ponto B e tá tudo certo. Uhum. Claro, A função mas é a mesma. conforto. Sim, Okay. sim. Mas tu precisa de um carro de 1 milhão? Depende, né? Depende, mas tu entende? Para se locomover. É aquele A negócio. função, se A vamos função. botar a função. função é dele, função. é a Vamos lá, minha. vamos lá, vamos lá. Beleza, Eu não beleza. tô falando que tu vai te locomover de 0 a 100 em tantos, tá? Não. Tu vai falar Mercedes ligar. Não. Esquece tudo isso. Sair do ponto A para o ponto B. Tu precisa? Não. Por que tu vai comprar aquilo? Porque tem desejo. Subconsciente, tu quer fazer parte de um grupo, Tu tu quer. quer te galgar a ser mais. Já tá em outro patamar da escala de Maslow, né? Exatamente. Então a gente E as marcas sabem trabalhar isso. E aí que tá, o vendedor, por exemplo, tem o vendedor que é aquele cara que vai vender para uma pessoa chega, por exemplo, um cara para comprar uma Mercedes de 1 milhão, né? Ele é uma pessoa que tem condição de comprar. E aí o que acontece? Vamos usar esse exemplo, tá? Esse cara vai chegar ali, vamos que ele já teve um despreparo, vamos que ele já teve uma má experiência de venda, né, em outro lugar. Total. Entendeu? Ele vai chegar ali, essa pessoa, ela tem que estar preparada para lidar com o quê? Com as objeções dela. Porque o que vai acontecer? As objeções dela são os medos dela. E se ele entende, por exemplo, se ele entende qual os medos que esse cliente está tendo para tomar essa decisão, O caminho fica mais fácil. muito mais fácil. Mas aí é o quê? Leitura. Com certeza. Tu tem que ler o cara. Tu tem que ler o cara. Chegando na tua frente, tem que ler ele. Tu tem que entender ele. É tem que saber o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, o jeito que ele... Cara, e aí que tá. O que ele te perguntou, como ele agiu no carro, qual que é a insegurança dele. Tudo isso, cara. Tudo. Antes de tu ir pro ataque, tu tem que entender quais são as armas que o cara vem e o que tu vai usar pra cima dele. Com certeza. Básico. É aquele negócio, né? Tu tem que saber com qual as armas tu vai lutar. O que eu vou escolher pra brigar? É. Uma faca ou um revólver? Tu tem que saber o que Daqui a vai ser. pouquinho, se é um corpo a corpo, é melhor uma arma mais curta, Se né? é curto, é faca. Não é uma espada, tá muito certo. longo. Então, e é isso que eu trago aqui, certo? Então é isso, é vender pro inconsciente dele. Buscar gatilhos que tu consiga fazer com que o cliente diga o sim, né? Na verdade, chegar usando as técnicas para buscar o sim, né? Porque o não tu já tem, né? O não é garantido, né? O não é já tá garantia. garantido. Certo. Vender, eu digo que vender uma cachaça, né? Vender... Tu começa a vender, e outras coisas, né? Tem algumas... E indiferente, né, cara? Se tu é enfermeiro, se tu é médico, se tu é psicólogo, se tu é... Não indiferente, todo mundo tem que negociar. Não, eu Todo mundo vou negocia. mais profundo ainda. Quando tu acorda de manhã, tu acordar ao ir dormir, tu tá te vendendo o tempo todo. No tempo Se todo. tu não te vender, tu não casa. Se tu não te vender, tu não tem amigos. Verdade. Tu não tem nada. Verdade. Porque tu tá te vendendo. Tu precisa... Tu é um produto.
E outra, até com a vida tu negocia, né? Tudo. A única coisa que, a única que não se negocia é com a morte, né? Essa chegou. Não, essa é um presente, né? Tu traz isso, né? Essa é muito legal. Então assim, a gente se vende o tempo todo, na nossa vida inteira, tu tá te vendendo. Verdade. Tu tá reformulando o produto e vendendo. Quando tu vai conquistar alguém, tu vê a necessidade daquela pessoa, tu te adequa, tu vai e pum, vendeu o produto. Falou agora um negócio muito bacana, né? Quando tá conquistando uma pessoa. Eu trago dentro do meu livro um MPO, né? Que é Movimento Provisório dos Olhos. E isso, cara, essa técnica que eu trago dentro do meu livro, ela é fantástica. Por quê? Porque com essa técnica, a pessoa sabe se a outra pessoa tá mentindo. Se a outra pessoa tá, entendeu? Se ela tá blefando, se ela tá sentindo. Entendeu? É uma técnica que está dentro do meu livro que, cara, assim, ó, se a pessoa ter... Eu dou superpoderes nesse livro, né? A questão assim, tu vai olhar a pessoa, vai conversar com ela e se tu conseguir botar em prática a técnica que tem no livro e a pessoa pegar e tá conversando com a outra, tu vai saber se ela tá mentindo, se ela tá falando a verdade, se ela tá inventando, se ela tá sentindo o que tu falou. Então, cara, é fantástico, né? Então, esses são os poderes que eu dou pros vendedores, né? O vendedor não, eu vou falar assim, é que o livro ele foi embasado, né, para o vendedor, a pessoa que vende, tipo, o negociador, certo? Então, por isso que eu falo vendedor. Eu comecei a vender, não me vender, eu comecei com 13, 14 anos. E comecei a vender, aí fui pro telemarketing, aí ali aconteceu a tragédia, que aí eu aprendi a vender mais ainda. Ah, sim, ali é uma escola, né? Não, é guerra. Ali tem uma faca nos dentes e sai brigando. Vendedor, ali é... Pra te ter uma ideia, na empresa que eu nem atendi bem, lembra Atende Bem? No Hamburgo? Ah, sim. Nossa, sim, eles empregavam todo mundo. Nossa, 500 pessoas. Botava currículo bom. E aí, o Cris Ion, que me deu treinamento, e ele falou, aqui é o seguinte, para vocês passar no contrato, vocês têm que ter nota de monitoria, nota 8 para cima. Eu falei, ok. Só que, eu cheguei, do verbo socar, que tu disse, chegamos na hora de vender, o Diego, que se tornou um grande amigo meu, o Ellison, depois nós viemos a trabalhar juntos, todo mundo entrou na mesma equipe, o Diego já era backup da supervisora, e a gente começou a vender e eu comecei a ver falhas no processo. Ok, se eu pegar essa falha, a minha venda passa. E eu comecei a imputar venda, dos primeiros 45 dias, primeiro da equipe. Eu falei, quem é o primeiro do turno? Ana Maria. Eu falei, vou pegar essa guria. Chegou nos 90 dias, eu tinha 6 notas zeradas de monitoria. Nossa. Tudo zerado. Eu falei, então ok, não vou passar o contrato. Aí a Evandro me chamou pra dentro da salinha de monitoria, ela... Eu não quero te passar, mas tu vende e eu vou ter que te passar. Eles criaram um monstro. Porque eu saí da salinha, tudo zerado e passei. Aí que tá, tu entendeu? Tu trouxe um baita exemplo. Mas eu não zerei por fraude. Não, tu entendeu o mecanismo. Eu por fraude, ok? Não fiz fraude nenhuma na venda, tanto é que eu trabalhei lá por anos. Sim. Eu entendi falhas no mecanismo que não eram fraudes, aprovavam vendas e o cliente final não teria problema, porque o cliente final é a Credit Card e tal. Então, ok, ninguém entendia o processo e eles faziam coisas que não precisavam fazer para vender. Tem uma máxima que diz assim, cara, tu quer ser milionário? Quer ser milionário? Resolve o problema. Lógico. O que tu fez? Então, pessoal, eu tive que cortar aqui pra gente trocar o cartão de memória. Como eu tava falando, então na Atende Bem, a gente falou ali que se tu quer ser milionário, tu tem que resolver problemas. Sim. O que acontece? Em tudo na vida, antes, quando chegava em algum momento, alguma empresa, eu tentava resolver o processo antes de tentar atacar. Por quê? Se tu resolve o processo, fica mais eficiente. Ponto. Tu nunca chega num ataque, numa guerra, num combate, tu não sai atacando. Não, primeiro tu estuda o ambiente. Exatamente. Daí depois tu começa Já levar essa guerra? Sim. Pra mim, assim, pra mim é meu eu fiquei louco com aquilo ali. Como ganhar uma guerra sem ganhar uma espada, né? Exatamente. Assim, é muito simples. Eu cheguei uma vez conhece a Maitê, a loja Maitê? Sim. Eu cheguei lá pra trabalhar, eles tinham uma vaga do CIE. E aí, na época tu ia no CIE, pegava a cartinha e ia fazer entrevista. entrevista. Entendeu? Era briga, era guerra, era selva.
Cheguei na Maitê, aí tinha 2 entrevistas, fui terceira. Aí eu vi que tinha 3 gurias no estoque e eu fiquei analisando as gurias, né? As gurias pegavam uma peça de roupa, olhavam a peça, viravam. Eu acho que isso aqui é azul, cadastravam. E eu sentadinho analisando aquelas 3 gurias. Uhum. O Luiz me chamou pra entrevista, a gente conversou e tal, daí ele, o que tu espera? Não, em 2 meses tá só eu aqui dentro. Eu economizo 3 funcionários teus. Eu tinha 19 anos. Lembra que eu falei? Quer ser milionário? Resolve Aí o ele, problema. como? Eu falei, cara, os teus funcionários pegam a roupa, olham isso, cara, é muito simples. Padroniza o teu sistema. Ele me olhou assim, ateu, me olhou. Começa segunda-feira. E em 45 dias tu vai só no estoque. Pra tu ver, né, Elisandro? E tu sempre selecionando problemas, né? Certo? E isso é fundamental. Cara, Eu sempre digo pros meus filhos, cara, isso. Meus filhos, né? Papai, porque não sei o que eu quero ser milionário, que não sei o que. Beleza, show de bola, vai ser. Resolve o problema. Mas não sei o que. Filho, quer ser milionário? Resolve o problema. Resolveu o problema, cara, tu nunca mais vai precisar trabalhar. Mas tu vai resolver o problema. Mas tem que saber resolver o problema. E aí que tá, tem que ter uma mentalidade, né? Como é que eu vou te falar assim? Tu tem que estar muito bem mentalmente para tu poder resolver o problema. Porque senão tu entra no problema, que nem a gente falou, tu entra no problema, né? Certo? Então é isso, né? Aquela questão toda. é muito bizarro. Até atendi bem ali, a história que eu lembrei agora foi bizarra. Antes de abrir um parênteses, a gente trabalhava e era sempre eu, essa Ana Maria, que eu ganhei dela, era sempre eu, ela os primeiros da empresa. Isso foi por 1 ano. E a gente trabalhava 12 horas por dia. A gente fazia hora extra no turno contrário para não deixar o outro ganhar. E aí uma vez eu tava acho que uns 40 dias de hora extra. Só tinha um domingo de folga. Trabalhando 12 horas, assim, ó. Nossa, isso aí. Aí eu saí da operação, daí eu falei, meu Deus, eu preciso dormir. Amanhã eu acho que não vou fazer hora extra, porque eu preciso de um dia de descanso. Aí a minha namoradinha que eu tinha na época, né? Eu tava esperando ela sair da operação dela. Aí a Ju veio. Aí ela, tu viu que a Ana Maria tá ali? Eu falei, vou ali pedir uma trégua pra ela. Pedi uma trégua. Aí cheguei a Ana fumando, louca, sentada no mochinho na frente de bem. Falei, Ana, tudo bom dela? O que tu quer? Nossa! Não, já. Cara, era guerra, Sim. era guerra. Falei, então, amanhã vamos dar uma trégua. Eu não venho, nem tu vem amanhã. E aí a gente... tu tá 2 cartão na minha frente, a gente segura, ok? Ok. Então tá bom. Eu virei as costas, saí caminhando com a Ju, eu falei assim, amanhã eu passo ela. Amanhã ela não vem, eu derrubar essa guria, eu vendo 7. Olha o dia que... No outro dia de manhã, a primeira pessoa que eu vejo sentada na empresa é ela. Claro, ela teve a mesma ideia. Por isso que eu digo, leão é leão, cara. Leão na selva. Com certeza. Aí a gente se abraçou, vamos vender, né? Vamos ver. Ali a gente quebrou a animosidade. A gente virou amigão, parceiro. É isso, cara. É fundamental. A competitividade ela é necessária, né? Porque se não existir competitividade... Eu tenho uma massa para isso, sabe? Tu quer ver? O Yin Yang, né? Certo? Eu gosto muito dessa analogia do Yin Yang, né? Que é aquele negócio, cara. Não existe noite se não existe o dia. Perfeito. Não existe o elétron se não tiver o próton. Tu entende isso? Um precisa do outro. Um precisa do outro. Sabe? O negativo e o positivo, eles são necessários. Por que eles são necessários? Porque se não existir eles, certo? Se tiver 2 elétrons ou 2 prótons, ou se tiver o positivo, o negativo, o que vai acontecer? Vai entrar em inércia. Tu não vai ter, sabe? Não vai ter o batimento cardíaco, né? Não, e quando tu não tem concorrência, qualquer coisa serve. Não, verdade. E a questão coisa. toda, sabe? Tu precisa, né, o diástole e o ástole, né? São o ástole, que é a batida do coração, né? Uhum. Se não tiver um e o outro, se ficar só no diástole, o que vai acontecer? Ele vai começar a fibrilar e vai morrer. Então, isso que tu falou agora é fundamental. Ele é fundamental para quê? Para a vida. Porque, né, esses dias, olha só, e sem fazer juízo de valor sobre religião, sabe, sem nada. Esses dias eu tava na minha irmã, lá na praia, e a filha dela, sabe, de 13 anos, certo? Sabe, ela tá bem naquela fase das perguntas, sabe, ela tá se questionando, é o aborrecente, né?
Ainda, sabe? Então, ela chegou, né? Nós estávamos almoçando e ela chegou para nós e disse assim, ela chegou assim, ô tio, olha só, de novo, sem fazer juízo de valor, sem fazer, né, apologia à religião, nem nada, política, nada, eu sou muito bem tranquilo sobre isso. Ela chegou, ô tio, por que Deus, se Deus é tão poderoso, por que Deus não acaba com a pobreza, acaba com a doença, acaba com a maldade, com a bandidagem? Por que Ele não deixa todo mundo, né? Tu sabe, cara, eu saí dali, cara, e eu espero assim, não, porque eu usei o mais lógico, né? Deus criou o livre-arbítrio para as pessoas tomarem suas decisões. Mas e aí eu disse, cara, mas não ficou boa essa resposta. E aí eu fui pesquisar, eu fui estudar isso. Foi aonde eu cheguei no Yin Yang. Por quê? Aí eu trago também, né, como gosto muito de ler, né, eu trago, né, Mais Perto que o Diabo. É um livro maravilhoso, Napoleon Hill. E lá dentro do livro tem bem essa resposta. Porque o Napoleão pergunta pro diabo, né, que é na entrevista, né, tá, mas por que se tu é tão poderoso, né, por que tu não acaba com Deus, né, com o teu oponente? Ele diz assim, porque eu preciso dele. Claro. Como ele precisa de mim. Claro. Sim. Claro. Como narrativa também. Como narrativa também. Como narrativa também. Certo? Porque o que acontece? Nesse exato momento, porque aquele negócio, imagina, tu entra daí, agora daí eu me preparei, eu disse, agora eu vou responder essa questão pra ela. É verdade, cara. Nós precisamos sim, cara, do positivo e negativo, do preto e do branco. Nós precisamos do próton e do elétron, certo? Para nós poder, do dia, da noite, da luz, do sol. Se o mundo fosse só bondade, que chato não seria? Seria horrível. Que evolução tu teria? Tu me fez pensar nisso uma vez. Quando nós estávamos falando da morte, né? E aí tu chegou pra mim e disse assim, Alex, a morte é um presente. Claro. E eu disse, presente? Caraca! Porque se nós vivêssemos a vida eternamente, a gente não acordaria todos os dias. Não daria motivação pra nada. Nada. Nós ia ver inércia. A economia ia ficar inerte, a comida inerte, tudo inerte. Então não tem motivação. Não tem motivação nenhuma, né, cara? E é isso. E aí que eu digo pra ti, que as pessoas assim, mas minha empresa só dá problema, meus vendedores só me dá problema, não sei o quê. Agradece. Agradece que a tua empresa tem problema. Agradece que o teu vendedor tem problema. Porque imagina se não tivesse problema, não tivesse nada, tu ia chegar no escritório todos os dias e... E se a vida fosse só passar a mão na cabeça, também ia ser uma merda a palavra. Com certeza. Porque imagina tu não crescer, tu não aprender, tu não evoluir, tu saber que tu vai ficar aqui o resto da eternidade, que merda. Tu sem um propósito. Como é que é ser um relacionamento assim? Não precisa. Não precisa. Qual que é a graça de tu... eu não vou perder esse dia com a minha esposa porque um dia vai chegar... Eu não sei se amanhã eu vou estar lá. Exato, tu perde isso, cara. Perde isso. As pessoas banalizariam tudo. Hoje já banalizam, seria muito pior. Sabe que o Alex falou uma coisa muito, muito legal que me fez lembrar alguns episódios de vida. A questão do o empresário que reclama porque tem problemas para resolver. É o mesmo que reclama quando os clientes reclamam. Quando vem reclamação de cliente, ele fica bravo e, poxa, mas o que o cliente está reclamando? Eu já faço tudo e não sei o quê. E eu penso assim, gente, se o cliente que reclama, ele volta para ti e reclama de alguma coisa, é porque ele ainda quer comprar de ti. Exatamente. Tem que agradecer. Tu tem que agradecer, porque não, ok, ele quer comprar de mim, eu devo estar com alguma falha, vou verificar. A falha condiz? Show, eu já tenho uma oportunidade de corrigir. O cara que não tem problema, o cara que não, o empresário que não tem problema, o empresário que não tem um cliente que reclama, ele já tá fadado ao fracasso. Exato. Sim, porque ele não vai estar evoluindo. Porque ele não ou ele tá estagnado, né? Ele estagna. Tá estagnado, está inércia. Então, e bem isso que tu falou, foi muito bom ter trazido isso. Porque aquele negócio, as pessoas acham que problema é terra devastada. Problema é evolução. Problema é evolução. Problema é oportunidade. Muito bem, isso aí. O problema é oportunidade. De tu corrigir a rota, né? Certo? É aquele negócio, corrigir a rota, eu tô com um problema aqui de novo, né? Voltando na bike lá. Tô cansado. Corrige a rota. Dá um jeito. Sabe? Diminui, né? Daqui a pouquinho o teu produto precisa mesmo. E olha, eu vou te falar um negócio, quando nós tínhamos a fábrica,
Cara, eu tive fábrica por 6 anos, né? A fábrica de cosmética. E ali eu aprendi muito. Porque daí a gente trabalhava com química, né? E aí sim, cara. E tinha dias que reação química, às vezes, como é que funciona a química? A química é assim, tu tem o produto certo, no tempo certo, na temperatura certa e no passo certo. Meu Deus. Nossa. Então, quer dizer, são várias coisas que tu tem que cuidar. Gente. E às vezes, né, o manipulador, ou né, a pessoa ali, esqueceu de colocar a fase A antes do B e desandou um produto. Imagina, só que daí tu tem 1 tonelada de produto Inutilizado. inutilizado. Ou tu vai ter que refazer um outro produto, ou tu vai ter que reprocessar, ou tu vai ter que fazer outra, entendeu? Sabe? E eu não tinha essa mentalidade, essa questão do problema. Eu sempre achava que nós estávamos com problema. Sabe? Tinha que mandar embora um, tinha que mandar embora outro, sabe? Não, mas vamos embora, sabe? E aí até um dia que eu entendi, eu disse, não, para aí, cara. Isso aí é falta de treinamento. Ele não está preparado para fazer isso. Então primeiro vamos preparar as pessoas para depois poder cobrar. Tu entende isso? Exato. E foi aonde daí, cara, eu fui fazer mais um curso, fui fazer curso de química, e daí me formei em química para poder entender esse universo. Mas tu me questiona, né? Tu me questiona referente a Alex, tu estuda demais, né? Eu preciso te contar essa história. Eu guardei ela para te contar então, vamos. aqui no teu... Então vamos. Eu vou tomar um café. Vamos um café também. Eu vou te contar essa história. Não, eu te pergunto por quê, Alex. Assim, eu sou uma pessoa que eu estudei muito, eu gosto de estudar, tá? Só que hoje assim, eu não tenho mais paciência pra voltar pra sala de aula, pra estar estudando, entendeu? Eu tenho um trauma chamado TCC. Não vamos entrar nesse Eu fiz 4 TCC. Parabéns. Estou expert nisso. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá, Alex, me conta a história. Cara, é o seguinte, ó. Bom, quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela tinha 23 anos só. Minha mãe muito nova, né? E, cara, 1 ano depois a minha mãe casou novamente. Ela foi casou com meu padrasto e, quer dizer, só se juntaram, né? E pegaram e ela foi morar, então, na fazenda dele. Então a gente foi morar, então, mais uma mudança, mais uma vez me tiraram do lugar, uma criança, ainda que estava na época materna, precisava da mãe, estava saindo da materna, porque existe o ZTN, né? Que é do 1 aos 7 anos é materno, do 7 aos 14 é paterno. Sim. Então eu estava saindo da minha fase materna, entrando na minha fase paterna. Olha só. Então eu precisava de um pai. E esse pai substituto se tornou meu padrasto, que infelizmente, cara, é um cara super bom, super 10, não tem que falar dele, por isso mesmo. Mas ele é inerte. Não tem que falar dele. Ele Fala é inerte. bem ou mal, mas fala. Aí tá, fala bem ou fala mal, mas fala mal. Mas não tem que falar. É. Então tá, beleza. Deus abomina pessoas mornas. Sabia disso? Verdade. Então o que acontece? Eu peguei, cara, então eu fui morar na fazenda. A fazenda era 10, 12 quilômetros lá da cidade, lá no interior. Era interior do interior, então a fazenda dele era 12 quilômetros. E nós tínhamos, tá? E nós tínhamos o quê? Então a gente acordava de manhã, 5 horas da manhã, por isso que eu gosto da manhã, certo? Aí que eu trago o tempo que eu faço referências Sim. como eu sou hoje, né? Como me conheço, sei como é que funciona. Então, e daí o que aconteceu? Eu me acordava às 5 horas da manhã para tirar o leite, para ajudar na mangueira, no negócio tudo direitinho. Às 9 horas a gente tomava um café, né? Depois que terminava a mangueira, né? Eu ia tomar um café e depois ia pra lavoura, né? Tirar passo, essas coisas assim. Ou 10h30, cara, 11 horas a gente entrava para dentro de casa, lavava, né? Tomava o seu banho, almoçava e saía meio-dia e 15 lá da fazenda. O seu Moisés trazia nós meu padrasto, né, trazia nós para a cidade para estudar. Eu estudava numa escola municipal e o meu irmão substituto, ele estudava numa escola estadual. 2 escolas diferentes. Tudo bem, tudo certo. E um dia, o que aconteceu? Ele pegou, sabe, eu não sei, eu acho que esse meu outro irmão, meu irmão substituto, ele pegou e não ia ir naquele dia, não sei se ele estava doente, não sei se ele não tinha aula, não, sabe, mas eu tinha aula, certo? E, cara, eu gostava porque eu via pessoas, então eu gostava de uma certa aquele certo ambiente escolar.
E eu me lembro que ele chegou pra mim assim, nós tava na mangueira, nós tava lá limpando as botas de vaca lá na mangueira, lá limpando, botando as coisas lá. E eu peguei, cara, e entrei pra dentro de casa, era 11, eu entrei pra dentro da casa, né? Disse, mãe, vou tomar meu banho, não sei o que, pra me limpar, pra nós almoçar, não sei o que. E fui lá, né, cara? Fui lá e me limpei, eu peguei minhas coisinhas, né? Meu caderno, pra ir. E tô ali, né? 12h15, pronto pra ir. Pra estudar, né? Aí cheguei daqui a pouquinho, né, e nada, se a mulher se mexer, né? Se a mulher sempre, né, tava pronto, 12h15, 12h20 tava pronto pra nos levar. E nada de se mexer, né, cara? E eu já sou ansioso, né? Eu cheguei assim, ô São Moisés, o senhor vai me levar pra escola? Sabe qual é a frase que ele disse? Para limpar a bosta de vaca não precisa estudar tanto. Cara, aquilo ali foi assim, aquilo ali, cara, eu peguei como uma crença, certo? Eu peguei como uma crença. E aí o que aconteceu? Aquela crença, cara, eu disse assim, não, eu não posso ficar assim. Eu não vou limpar a bosta de vaca. Eu não quero limpar a bosta, porque eu detestava limpar a bosta de vaca. Eu detestava aquele ambiente. Não era o meu ambiente, era um ambiente que eu não gostava, era um ambiente que eu tinha que estar ali por causa que minha mãe que tinha me levado para ali, mas eu não gostava daquilo ali. E aí, cara, o que aconteceu? Eu simplesmente daí peguei, fui a pé, ele não me levou. Cheguei atrasado na aula, fui a pé, andei 10 km a pé, peguei uma carona, sei lá como é que eu cheguei, mas eu cheguei na aula, eu fui estudar. Fui. E fui lá, fui pra aula, né, chorando, né, a estrada toda chorando, de raiva, né, mas de raiva, e fui. Certo? Cheguei lá, fui estudar. O que aconteceu? Mas eu tinha um grande problema de estudo, porque eu precisava ganhar dinheiro. Então a minha primeira, vou dizer assim, lógico, né? Depois, meu primeiro contato com venda foi aos 9 anos de idade, aonde eu descobri que se eu juntasse pinhão, botasse dentro de um saco, pegasse uma carona, né, com o leiteiro, que a gente entregava leite, né, e levasse para a cidade, vendesse, eu ia ter um dinheirinho. Então o que eu fazia? Eu de manhã, eu ajudava eles na fazenda, e o que acontecia? Terminava ali de limpar, ao invés de eu ir para, né, brincar, qualquer coisa, não, eu ia ajudar pinhão. Pegava um balde, cara, e juntar pinhão, juntar, porque tinha muito pinhão lá. Sim. E eu juntava, botando... Cara, tinha dias que eu levava 50 quilos de pinhão pra cidade. Entendeu? Esse foi o meu primeiro contato com venda. Foi aí que eu descobri que, cara, eu preciso ganhar dinheiro. O que aconteceu? O tempo passa e eu vendendo pinhão, vendendo as coisas assim, direitinho. O que aconteceu? Eu peguei, cara, e comecei nós pegamos e viemos morar, porque estava muito confuso esse negócio, São Moisés nos trouxe para morar na cidade. Daí eu tive que parar de vender pinhão e comecei a trabalhar com o quê? Com venda de picolé. Foi vender picolé. O que é vender picolé? Cara, era o dia inteiro na rua vendendo. E aí, o problema todo do picolé é que é o seguinte, cara, chegava no final do dia, tá? Infelizmente, às vezes até comia o teu lucro, né? Não, o teu lucro, né? Porque tu ganhava centavinhos, né, cara? Então, às vezes chegava. Mas aquele negócio, né, cara? Final do dia, recompensar os teus esforços é muito valioso. Se não tiver como reforçar os teus esforços, né? Reconhecer os teus esforços, recompensar ele, sabe? Não adianta de nada. Daí não adianta trabalhar, e se tu não recompensar os teus esforços, tu vai virar uma máquina só de trabalhar. Então tem que recompensar. E aí que eu digo pra ti assim, cara, nós voltamos pra cidade, né? Fomos morar na cidade, e lá aos 12 anos de idade, cara, eu comecei a trabalhar numa serraria. E nesse exato momento, com 12 anos de idade, eu estava na 5ª série, eu tive que escolher. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. Como 90% da população, né, pobre que existe. Infelizmente, né? Infelizmente, eu venho de uma família humilde, né, a minha família, graças a Deus, nunca passei fome, certo? Até por causa que minha mãe sempre foi oriunda de trazer o sustento para nossa casa. Então o que acontece? Eu nunca passei fome, cara, mas passei muita necessidade. E aí, quando eu tomo a minha liberdade financeira, porque para mim era uma liberdade financeira aos 12 anos de idade, e daí eu tive que trabalhar durante o dia e estudar à noite, tu entende?
E quando eu vou estudar à noite, cara, eu chegava na hora, porque às 7 horas eu tinha que estar na serraria e saía às 5 horas da tarde. Chegava em casa, tomava um banho, pegava minhas coisas e ia estudar. Chegava na sala de aula, com 12 anos, na aborrecência, chegava ali, dormia na sala de aula. E no outro dia, 5h30, eu tinha que estar acordado para trabalhar de novo. Então, quer dizer, ali eu tive que tomar uma decisão na vida de ou eu pegar e ter o meu sustento, ou ficar dependendo da minha mãe, que não tinha condição nenhuma, do meu padrasto muito menos, ou estudar. E aí aconteceu, eu tive que dar um estudo, né? Eu optei por eu trabalhar. E então, eu estou falando de ti que eu terminei, depois consegui terminar o meu primeiro grau pelo EJA, né? Hoje é EJA, naquela época era supletivo. E aí eu volto, cara, para a universidade, aos 25 anos. Então o que acontece? Aos 25 anos, o que acontece? Eu não paro mais de estudar. E aí eu começo a entender, eu começo a viver isso, tu entende? Esse mundo universitário, esse mundo de conhecimento. E cara, só tem uma maneira de tu se desalienar. É através do conhecimento. Então por isso, sabe? Então eu venho estudando, venho me aprimorando, então essa é a minha história referente a estudo. A aprender, a ler, a entender, a compreender tudo que está acontecendo. Eu digo, o conhecimento, ele te isola muitas vezes, né? Ele vai te isolando das camadas. Ah, sim. Na verdade, ele vai aumentando. Eu tenho uns canais que eu olho vídeos todo dia e tem um que ele fala, né? Que ele vai te abençoar ele vai te amaldiçoar com conhecimento. Pra mim é uma frase maravilhosa, cara. Porque se tu é ignorante, tu vai conforme a maré te leva. Com certeza. Se tu tem conhecimento, isso, cara, qualquer área, tá? Não falo venda, não, qualquer área, se tu tem conhecimento, cara, isso é uma maldição às vezes, cara. Porque tu acaba indo contra, tu acaba divergindo e te isolando mais. Tu pode ver com uma pessoa, quanto menos cultura ela tem, mais amigos, mais ambientes, mais ela tem. Mas aquele negócio, mas é mais fácil de manipular ela. Não. Ela fica mais maleável, né? Okay, eu não tô falando isso, eu tô falando que pessoalmente ela. Porque ela se adequa em qualquer ambiente, cara. Entendi. É muito fácil. Sim, se tu não tem conhecimento, qualquer ambiente que ela chega, ela vai se adequar. Tá bom pra ela. Sim. Agora, se tu tem conhecimento, tu procura pessoas que têm o mesmo nível que tu intelectual, tu conversa diferente, tu vai ficando mais exigente. Entendi. Por isso que eu digo que a cultura é uma bênção, é uma maldição. Conhecimento, né? O conhecimento, né? Agora, por um lado, você tem razão, sabe? Eu vou te falar assim, a minha esposa é da área de saúde, né? Então, o que acontece? E muitas vezes, sabe, assim, quando ela se depara com um caso muito sério, às vezes ela diz pra mim, gostaria de não saber o que vai acontecer aqui. Porque acontece, né? Que nem tu falou, tem algumas áreas mesmo, e essa é uma área mesmo, porque às vezes, né, o profissional que está ali, o que vai acontecer? Simplesmente ele vai se deparar com a situação. Cara, se eu fizer isso, vai dar aquilo. Aqui não tem o que fazer, o que eu digo para essa pessoa? Tu entende? Então é bem complicado. Tu ter o conhecimento daquilo. Às vezes, que eu digo assim, a santa ignorância, ela te salva muitas vezes. Santa ignorância. Abençoada ignorância. Abençoada ignorância, cara. Porque se tu não tem noção daquilo que tu vai passar, tu enfrenta. Muitas vezes tu passa por aquilo. Agora, se tu tem consciência do que aquilo vai te levar, cara, é complicado. Aí que tá. Aí tu precisa de uma inteligência emocional. Claro. Não. Porque vai enfrentar. Porque é uma crença, né? Tudo certo. Tu vai saber que tu vai enfrentar. Então, daí se tu tem um preparo emocional forte, tu tem um preparo, tu consegue ter vamos dizer assim, o teu mindset forte, né? O teu pensamento forte, tu vai saber, eu vou enfrentar isso. Mas eu tenho esse caminho. Sim, tu tem armas, tu tem músculo. Tem músculo. Sabe, né? A gente brincou do pedal ali que eu ia contar. Meu primeiro pedal longo, eu comprei a bicicleta e não pedalava há 16 anos. Assim, cara, eu pedalei 2 anos da minha vida. Eu aprendi a andar de bicicleta com 16 anos. Ainda com rodinha.
Com 16 anos, cara, eu tinha que trabalhar numa empresa e aí meu pai já é falecido, meu tio do pessoal de bicicleta me largou numa lomba e disse, aprende, te vira. Uau! E eu aprendi. Tinha que trabalhar na segunda-feira, tinha que cobrar. Se virou. Tinha que trabalhar de bicicleta, tive que ir. E aí depois o pessoal me deu uma bicicleta, então eu era o Jaiminho carteiro. Carregava mais do que andava. Sim. E aí eu passei, depois comecei a andar, ok. Mas ali eu andei 2, 3 anos na meio de bicicleta. E aí eu inventei a maldita ideia de ir pro triatlo. O triatlo tem a bicicleta. Bicicleta. E não é uma bicicleta qualquer, tem que andar de speed ou uma Sim. TT, que é extremamente agressiva. E eu fui comprar a porcaria da bicicleta, comprei a bicicleta, rodei 40km com ela, já caí, já tomei um tombo clipado, já com os clipes no pé, que já não dá pra andar normal, tem que se ferrar. Uhum. E aí o Juliano, vamos fazer um pedal de 120km. Eu falei, ok, vou com vocês. Tu tinha feito um pedal só de 40 e e fui daí tu pedal fazendo 120. Isso. Só que assim, cara, eu pensei, cara, faço crossfit, eu corro, ok, vou aguentar. E aí numa noite anterior, eu chamei um amigo nosso, a gente conversando, falei, Fernando, vamos pedalar. Dele, não, cara, eu tenho que estar 11 horas em Novo Hamburgo que eu vou almoçar com os meus sogros. Falei, mas a gente vai sair 6 horas da manhã. Pelos meus cálculos aqui, 10h30 a gente tá de volta a 30km por hora. E aí ele botou uma risadinha e disse, pai, eu não vou. E ok, eu achei que ele, né? No outro dia eu peguei o quê? Uma banana, uma garrafa d'água que tá aqui. Não, cadê? Essa garrafa d'água aqui. Cadê? Deixa eu outro lado lá. Tá aqui. Eu levei essa garrafa d'água aqui. E uma banana. E 2 carbo. E 2 carb up, um pedal de 120km. Bicicleta não tinha o banco baixo, então eu fazia força regulada. total. Não tava Cara, muito- assim, eu não sabia trocar pneu, hoje eu sei trocar câmera, pneu, tá tudo certo. E eu não sabia trocar as marchas da bicicleta. E fui. Cara, chegou em Portão, não, em São Sebastião do Caí, já não tinha mais a banana e os carbuck, Claro. a água tava na metade. Sim. Eu cheguei infeliz, cara. Eu cheguei Ali em infeliz. São Pedelino, passou feliz, me bateu um desespero. Eu tava branco. Claro. Aí eu não consegui olhar pra trás da bicicleta, porque a Speed tô andando aqui. Aham. E eu, cara, como é que eu vou olhar pra trás? E os meus colegas atravessaram a 239, a 240, lá em cima, que vai pra... Aham. Atravessaram e eu falei, como é que eu vou atravessar isso aqui? E eu olhava assim e voltava. E cada olhar a bicicleta já saía. Sim, sim. Atravessei e parei onde eles estavam. Desclipei e parei. Aí eles me deram o Stropwolf, aquela é uma bolachinha. Aham. Cara, eu comi com as duas mãos igual criança, cara, aquilo. Imagina. Eu tinha rodado 60km. E faltava os 60 da volta. Na volta. A gente parou pra comer. Cara, foi a única vez que eu tive vontade de chorar. Mas tu voltou? Claro, eu fui e voltei, filho, 120, a missão era 120, a gente vai completar 120, não tá entendendo como é que eu sou. Na volta teve uma subida, ali em São Sebastião do Caí, que tu vai, São Sebastião do Caí. Cara, eu não tinha mais força pra girar a bicicleta. Eu tinha câimbra em toda a coxa, parte externa da coxa. E vim, completei a missão. Deu 4.000 calorias, Ah, sim. 120km, Destratou? nada. Não destratou. Não, a gente tomou água, a gente parou pra Sim. tomar água e tal. Mas por que eu fiz aquilo? Hoje, se tu me convida para pedalar 120km, eu falo, ok, eu vou analisar e te digo. Por que eu fui? Porque eu tinha a santa ignorância, a abençoada ignorância. Sim, sim. Eu não sabia do que eu ia enfrentar. Aquele amigo que tu falou, como é o nome dele? O Fernando? O Fernando, provavelmente. Ele sabia, ele me alertou. Desgraçado. É. Total desgraçado na última. Amigo bom. Amigo bom. Amigo bom. Cara, hoje eu pego a bicicleta, eu sei trocar as marchas, eu já vi a marcha mais leve pra mim, o banco tá alto, ok, hoje andar de bicicleta pra mim é uma boa. Uhum. Agora, cara, hoje eu não faço isso. Sim. Eu teve vários pedais, eu não fui, porque eu sei que eu vou enfrentar. Sim, agora aquele negócio, a santa, aí eu entendo, a abençoada ignorância. E eu só aguentei por quê? Porque eu já corro, já... Tu tem o preparo do atleta, né? Tu tem uma aqui, rotina. ó, e o mental, eu vou te falar. É fundamental. O mental, porque se tu chega no momento da dor, que tu tá com cãibra em todo o corpo, e é muito mais fácil, teu cérebro diz, para, desclipe e para, chama ajuda. Não É mais fácil, É mais né? fácil. É mais fácil, cara. Bem mais fácil.
O cérebro hoje ele tá programado para ele te dar conforto. Te manter vivo. Te dar conforto. Ele não quer que tu saia na chuva, Não. ele não quer que tu vá pedalar, ele não quer. Não. Então tu tem que entender que ou tu enfrenta o teu cérebro e vence aquilo, ou tu te entrega a ele, vai ser uma pessoa... Que vai assistir. Não, uma pessoa, como é que eu digo? Medíocre. Medíocre. Isso aí. Hoje o mundo é cheio de pessoas medíocres. Medíocres. Com certeza. E tem muita gente, né, que confunde mediocridade, né? A mediocridade é uma pessoa que vive na média. Só para nós entender isso. Não, né? não. Certo? É nada mais, nada menos. É isso aí. Que Ela a pessoa aceita... acha medíocre, as pessoas falam de, a pessoa tá medíocre, não sei o quê. Não. Mas medíocre, você acha que tá xingando a pessoa. Nada. Não, é uma questão só de média. É uma questão de média. Mediocridade. A pessoa vive na mediocridade. Na inércia. E certo? aceita Nem tudo. água nem sal. E aceita tudo que vem pra ela. Né? Aceita tudo que vem pra ela. Verdade. Então, Alex, o que tu achou? Gostou? Show de bola, cara. Show de bola. Bah, muito obrado. Prazerzão, assim, estar com vocês aqui. Certo? A gente agradece muito a oportunidade de conversar contigo. Eu vim praticamente hoje aprender. Eu vim só ouvir. Hoje eu vim aqui ouvir. Tu é um cara que eu admiro, eu te falei. A gente tá junto há uns 2 anos já. Sim. Nessa batalha. E tu é um cara que eu admiro muito, um cara que eu me espelho muito. E é muito bom conversar contigo. Então isso que a gente fez aqui durante 2 horas, a gente faz uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, a gente para aqui, trabalha 20 minutos e conversa por 4 horas. São 4 horas. Então assim, é muito bom conversar contigo. Cada vez que a gente conversa contigo, eu saio mais experiente, eu saio mais pronto pro mundo. Sim. Então eu queria trazer um pouco do teu conhecimento, tudo que tu conhece pro pessoal. Da tua bagagem, né? E é incrível como tudo que a gente aprende em vendas, em liderança, a gente traz pro mundo do esporte. São duas coisas juntos, andam juntos, cara. Sim. Andam juntos. Não tem como tu separar. Porque tu precisa, primeiro, para te ir bem no esporte, tu precisa ser líder da tua vida. De ti mesmo. De ti mesmo, né? Tem que ter os hábitos, tem que ter as rotinas, tem que ter muita força de vontade, tem que ter um propósito. Então são tudo coisas que atrelam ao negócio ou ao esporte. Na verdade, o esporte é um baita negócio, né? É um negócio bilionário, né? É um negócio que movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas o que o esporte te dá hoje, tá? O que o esporte me dá que o dinheiro não compra? Hoje ele me dá satisfação. Ele me dá endorfina no máximo. Ele me traz uma vida muito mais saudável. Te dá uma projeção de vida mais longa, né? Dolorida. Uma velhice um pouco mais dolorida, normal, né? Esse dia tu publicou um negócio que eu achei muito legal. Da velhice, daí tinha 2 quadros. Sim. Um olhando a televisão e o outro... Aquilo é maravilhoso. Show. Então, é esse tipo de coisa. Como tu quer te ver daqui a 10 anos? Então, o esporte é isso. Ponto. É isso o aí. esporte é um estilo de vida. Então, muito obrigado, Alex. Que isso, eu Querido, agradeço. Muito obrigada. Agradeço mesmo vocês. Muito obrigada, Alex. Que isso, não, foi um prazer estar com vocês. Eu quero assim, quando precisar de mim, estou à disposição sempre, né, cara? Bora lá. E vocês sabem que eu sempre digo assim, de novo, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Sim. E vocês e dois, cara, vice-versa, e vice-versa, né? E vocês dois, sabe, são um casal que eu admiro muito, né? Pela força de vontade de vocês, pela dedicação de vocês, pelo entusiasmo de vocês, pela parceria de vocês. Vocês, olha, pra mim, são exemplos de vida, né? Muito obrigado mesmo por estar com vocês nessa Imagina, nós que me agradecemos. E bora lá, né? Bora lá. Olhar que vai ser mais. Bora. Eu vou levar ele pro CrossFit. Bom, Vamos lá. Aí é o negócio. Valeu, pessoal. Tchau, gente.